Hoje a gente vai falar da importância da nostalgia. Quando você mexe com a nostalgia do telespectador, ele fica contente, ele quer assistir, ele quer acompanhar. E a Record decidiu trazer de volta um dos seus maiores clássicos da programação infantil após 2 anos fora do ar. O desenho Pica-Pau volta a ser exibido em uma maratona especial dentro do bloco Record Kids, ocupando parte das manhãs de domingo da emissora. A exibição está prevista para acontecer entre 10h30 e meio-dia e 15, ocupando uma faixa estratégica da grade aí, que antecede ali a programação da tarde. A decisão faz parte de um movimento da Rede Record para poder reforçar sua presença junto ao público infantil e familiar, especialmente nos domingos, que são considerados aí um dos períodos mais competitivos da televisão aberta. Um dos detalhes dessa retomada é que a exibição vai ter uma divisão regional. Os primeiros 30 minutos do bloco serão transmitidos apenas para São Paulo e para regiões ali que não contam com programação local, porque dia de domingo normalmente as afiliadas da Record exibem programa de prêmios. Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, o Rio de Prêmios. Então algumas afiliadas da Record exibem programação ali, às vezes um horário alugado, um horário vendido. Então é normal que ocorra essa divisão. Então torna a estratégia ainda mais específica para diferentes mercados. Antes da entrada de Pica-Pau, a programação da Record começa às 9 com o bloco Record Kids exibindo os clássicos desenhos bíblicos de Jesus. Esses desenhos aí são icônicos e a Record já há muito tempo mantém. São os coringas da Record, os desenhos bíblicos, Jesus ali e tal, Todo Mundo Deu Cris e Pica-Pau. Na sequência dos desenhos ali, o Pica-Pau assume, após os desenhos bíblicos às 9, o Pica-Pau assume a faixa matinal e segue até a entrada de Todo Mundo Deu Cris, que é prevista para o final da manhã. Pica-Pau chegou à Record em 2006, em um momento em que a emissora buscava expandir a sua força na TV aberta e aumentar ali a sua competitividade diretamente com as principais redes do país. 2006 também foi uma fase em que a Record estava a caminho da liderança, então eles gastaram uma nota. Literalmente a Record nessa fase tinha dinheiro infinito, porque os caras gastaram uma nota em várias produções, não só adquirindo grandes filmes, grandes séries, bem também como gravando e produzindo novelas. Então novelas clássicas eram produzidas pela emissora nessa fase aí, grandes contratações também, porque a Record queria ser a nova emissora, a principal rede do Brasil. Então eles trabalharam incansavelmente para poder aí tentar. E eles não chegaram, mas o esforço foi válido a pena, porque a gente tem grandes programas aí e até clássicos que a emissora acabou trazendo que marcaram muita época, como o caso do Pica-Pau. Então essa chegada foi possível um acordo grande de exclusividade com a distribuidora Universal Pictures, que garantiu à emissora um pacote robusto de conteúdos internacionais, não só incluindo Pica-Pau, bem também como filmes, séries, animações. Essa movimentação fazia parte de uma estratégia mais aberta da Record na época, que buscava se consolidar como uma das principais forças da televisão brasileira, porque a Globo era a única que tinha essa facilidade de fazer aí parcerias com grandes distribuidoras para poder exibir ali filmes que eram recém-lançados no cinema, há pouquíssimo tempo estava passando na Globo. Então a Record queria, como eu falei, alcançar o primeiro lugar. Então ela investiu pesadamente ali em conteúdo estrangeiro para poder, e até de grande apelo popular, para poder alcançar a audiência ali, com disputa direta não só com a Globo, também com o SBT. A história do Pica-Pau, do personagem na televisão brasileira, começa muito antes desse período e passou por diferentes canais, tá? Não passou pela Record, não. Ao longo das décadas, com mudanças importantes de direitos de exibição, por exemplo, nos anos 60 e 70, a própria Record já havia exibido alguns primeiros curtas do desenho em versões dubladas em português, porque Pica-Pau tem várias fases. Então, por isso até que tem algumas pessoas que gostam do Pica-Pau num período, porque tem uma fase que o Pica-Pau tá mais feiozinho. Então, assim, aqui ele tá mais comportadinho. Essa fase aqui tava meio estranho.
Então tem várias fases e a Record chegou a exibir todas essas fases, em que, digamos, temporadas em que o Pica-Pau tinha uma fase que ele estava meio doidão, com cara de doido, aí tinha outras fases que ele estava mais comportadinho, que também é a evolução da questão da animação também, que antes era mais arcaica, e aos poucos, aqui, essa parte aqui, o Pica-Pau estava com cara de doido nessa fase aqui, então aos poucos a animação ia melhorando, investimentos, novas tecnologias, então obviamente também. Até a dublagem também do Pica-Pau foi mudando ao longo do tempo. Muitas pessoas diziam que tinha um dublador, uma época, uma fase em que a dublagem do Pica-Pau parecia que o personagem estava meio bêbado. Enfim, então marcou uma das primeiras aparições do personagem na década de 60 na TV brasileira. Aí, entre 1981 e 2003, Pica-Pau se consolidou como um dos principais produtos do SBT, onde ele foi exibido por um longo período e se tornou um dos pilares da programação infantil da emissora, que era frequentemente utilizada em faixas de alta audiência e também como coringa da grade. Aí, no período de 2003 e 2006, os direitos passaram para temporariamente para a TV Globo, que também chegou a exibir na fase da TV Globinho e marcou uma nova fase aí de distribuição do conteúdo na TV aberta brasileira, que ainda por um pequeno período de tempo, um tempo mais curto, a Globo também chegou a passar Pica-Pau. Então você vê, passou pelo SBT, passou pela Globo, e aí em 2006 a Record assumiu novamente a exibição do desenho, porque não foi renovado pela Globo, e aí um acordo mais aberto, então a Record passou a ter exclusividade e integrou ali o personagem de forma mais estratégica na sua programação dentro ali da emissora. E Pica-Pau se tornou na emissora um dos maiores fenômenos de audiência. Exibido principalmente na faixa da tarde e da manhã, o desenho passou a registrar índices expressivos e consistentes, superando expectativas internas e se destacando na grade. O sucesso foi tão grande que executivos da emissora passaram a considerar o personagem como um dos maiores cartas na manga da programação infantil, pela sua capacidade ali de manter e até elevar a audiência em diferentes horários. Em 2007, o Pica-Pau alcançou um dos seus maiores picos de audiência na Grande São Paulo, chegando a marcar 18 pontos, um número expressivo para a faixa e que demonstrou o forte apelo popular do personagem. Em outros momentos, o impacto do programa também gerou efeitos diretos na concorrência. Em 2012, por exemplo, uma de suas exibições chegou a superar o programa TV Xuxa da Globo, em plena tarde de sábado. Isso chamou muita atenção do mercado de televisão e reforçou o peso do desenho na disputa da audiência na televisão aberta, né? Porque era um desenho relativamente antigo, clássico, em cima de um programa de auditório, um programa bem feito, um programa ali que tinha todo um custo de produção. Isso acontece muito na televisão aberta, viu? Enlatados que conseguem superar a concorrência com programas ali bem feitos. E não é de hoje que a gente tem aí programas clássicos e programas ali que a emissora não precisa nem gastar muito, filmes, desenhos, animações, que conseguem superar a concorrência, exibindo ali um programa, a concorrência gasta uma nota, produz ali um baita de um programa, e aí ele pede para um conteúdo também clássico, né, que é muito melhor, que é o caso do Pica-Pau. O retorno do personagem também reforçou essa relação histórica entre o desenho e a emissora, já que em outros momentos ele registrou bons índices de audiência e se consolidou como uma das atrações mais populares da programação infantil da Record. A expectativa é que essa nova exibição possa fortalecer a audiência no período matinal e aumentar essa competitividade da emissora na disputa pela vice-liderança contra o SBT, principalmente na faixa horária em que as duas emissoras concorrem diretamente pelo público aí. Principalmente o público mais familiar, porque o Domingo Legal também é um programa livre para todos os públicos, é um programa também que gera uma grande audiência, então Pica-Pau não acredito que deva ocupar a vice-liderança, mas deva ali brigar de igual para igual e acaba sendo também uma opção. Quem não quiser assistir um programa ao vivo, um game show, acaba acompanhando ali um desenho clássico, que é o caso do Pica-Pau. Essa movimentação acontece em um momento muito estratégico da grade da Record, então serve ali como um reforço de programação após muitos ajustes na faixa dominical. Para vocês terem uma ideia dessa disputa de audiência de Pica-Pau, que incomodava muito a concorrência, isso sempre foi muito intenso.
E a gente vai relembrar aqui um dos casos mais marcantes que aconteceu com o Pica-Pau, que foi em novembro de 2012, que o desenho ele chegava não só a incomodar a concorrência ali ao ponto de tirar o espaço de um programa, também como incomodava diretores, como incomodava também pessoas lá de dentro. Naquela época, a situação envolveu o diretor Mário Meirelles, que ele estava à frente do programa TV Xuxa da Globo. O episódio começou num sábado, durante uma disputa muito pesada de audiência, quando a atração da Xuxa passou a perder público para as exibições de A Turma do Pica-Pau na Record. Meirelles, irritado com o resultado do Ibope, usou sua conta pessoal no Twitter para desabafar de forma agressiva. Isso acabou gerando uma das maiores polêmicas dos bastidores da televisão na época. Entre algumas publicações feitas por ele na rede social, estavam algumas declarações diretas e ofensivas contra o público que estava assistindo ao desenho na concorrência. Ele escreveu primeiro, abre aspas, atenção aos retardados que estão assistindo Pica-Pau. Começou TV Xuxa, fecha aspas. Em seguida, após a repercussão negativa, ele apagou o termo, né, essa parte mais pesada, mas manteve o tom ofensivo e publicou. Fecha aspas, abre aspas, perdão. Tá bom, atenção idiotas que estão assistindo Pica-Pau. Começou TV Xuxa, sua única esperança de sair dessa lavagem cerebral. Fecha aspas. Mesmo diante das críticas, o diretor ainda respondeu aos internautas com outra frase polêmica. Abre aspas. Amigos, se eu soubesse que entre meus seguidores existissem tantos retardados, não tinha focado no assunto. Fecha aspas. A repercussão foi imediata e gerou grande revolta nas redes sociais porque o cara estava chamando ali os fãs, estava desrespeitando os fãs, porque de raivinha que o programa que ele dirigia estava perdendo para um desenho animado, começou a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ataque. Fãs do desenho também, telespectadores em geral, consideraram as declarações muito arrogantes e, claro, desrespeitosas, aumentando ainda mais a visibilidade do caso. O mais irônico é que a polêmica não ajudou a audiência da Globo naquele dia, então, ou seja, não aumentou esse tipo de comentário, porque hoje em dia a gente tem muitos casos de que de forma negativa a pessoa faz algo negativo e a audiência dela aumenta. Então a pessoa, em vez de fazer algo legal, algo do bem, ela faz uma merda e ela acha que essa merda que ela vai fazer, o que ela faz, e até hoje em dia, né, nesse mundo que a gente vive com tudo ao contrário, é bem possível que ele até consiga ter ali um espaçozinho, um momentozinho de fama, consiga fechar contratos, mas esses comentários aí que ele fez não fizeram, porque eu não sei se ele comentou realmente, a gente não sabe, porque a gente não tá na cabeça dele, mas a gente não sabe se esses comentários que ele fez na época foram para gerar realmente burburinho, óbvio que foi, mas se ele foi naquela, tipo assim, vou fazer isso aqui, vou fazer esse tipo de comentário para fazer as pessoas caírem de pau, mas ao mesmo tempo aumentar a audiência do programa, né? O pessoal se interessar, saber que, né, que existe o TV Xuxa na concorrência, mas não deu ali um resultado muito bom, e pelo contrário, Pica-Pau continuou muito forte na concorrência e acabou saindo na frente no Ibope. Naquele sábado, para vocês terem uma ideia, a Record registrou média de 8,7 na Grande São Paulo, enquanto o TV Xuxa ficou atrás, marcando 6,7. Pica-Pau, vamos voltar aqui, Pica-Pau estava marcando naquele dia quase 9 pontos, 8,7. E a TV Xuxa, na vice-liderança, ficou atrás, óbvio, com 6,7. Então, assim, perdeu a liderança na faixa. A diferença acentuou ainda mais o clima de tensão nos bastidores da televisão, mostrando esse peso que o desenho tinha ali na disputa entre as emissoras. Diante da repercussão, o caso obviamente chegou à alta cúpula da TV Globo, que obviamente aplicou uma advertência formal ao diretor por essa conduta nas redes sociais, e após a pressão, Mário Meirelles apagou as publicações, mas aí já estava tudo printado, mas pediu desculpas publicamente, tentando minimizar a situação, ao dizer que tudo havia sido, na opinião dele, no pedido de desculpas, abre aspas, uma brincadeira, fecha aspas. A Record ainda aproveitou essa grande repercussão do caso para poder explorar mais ali o episódio editorialmente, destacando a vitória do desempenho e a reação da concorrência em uma reportagem especial que foi exibida no Domingo Espetacular em dezembro de 2012, que reforçou ainda mais esse impacto que o Pica-Pau tinha na guerra de audiência aí
da televisão brasileira. Pica-Pau sempre realmente incomodou a concorrência. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Com o Celso Portiolli aí sendo dono dos domingos, mas está dando a informação de que o Pica-Pau, após 2 anos, está de volta aí na programação da Rede Record aos domingos, nas manhãs de domingo. Você vai assistir? Comente aqui embaixo. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e a gente também tá lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem e, claro, até a próxima.